A dança do dinheiro, uma constante na história do Brasil. Desde os tempos mais remotos, o dinheiro tem sido uma parte essencial da vida dos brasileiros, moldando e sendo moldado pela nossa história. Amigos, o Brasil já viu de tudo um pouco quando o assunto é dinheiro. De moedas de ouro e prata a cédulas de papel e agora a moeda digital, cada era trouxe suas próprias peculiaridades e desafios. Dos tempos da colônia, onde a gente trocava mercadorias como se estivesse num grande mercado, a economia era baseada no escambo. Produtos como açúcar, café e tabaco eram as moedas de troca. Até a chegada do Drex, nossa moeda digital, que promete revolucionar a forma como realizamos transações financeiras. A digitalização do dinheiro é um passo significativo na modernização da economia brasileira. A forma como os brasileiros compram e vendem passou por muitas mudanças. Cada nova moeda trouxe consigo uma nova era de esperança e, às vezes, de incerteza. E essas mudanças não aconteceram por acaso. Foram respostas a crises econômicas, políticas e sociais que o país enfrentou ao longo dos séculos. Elas são um reflexo da economia do país, das crises que enfrentamos e das soluções que encontramos ao longo do caminho. Cada crise trouxe uma oportunidade de inovação e adaptação. Para entendermos o que está por vir, precisamos olhar para trás e entender como chegamos até aqui. A história do nosso dinheiro é uma história de resiliência e transformação. Cada moeda, cada cédula, cada pedacinho da nossa história financeira conta um capítulo importante sobre como o Brasil lidou com seus desafios e se adaptou às novas realidades. Desde a inflação galopante até as reformas econômicas, cada etapa foi crucial. E agora, com o Drex, estamos entrando de cabeça na era digital, prometendo uma verdadeira revolução na forma como lidamos com o nosso rico dinheirinho. A promessa é de maior segurança, eficiência e inclusão financeira. Mas para entendermos o impacto que o Drex pode ter, precisamos primeiro voltar no tempo e relembrar as lições que aprendemos com cada mudança, cada tropeço e cada vitória no nosso sistema monetário. Somente assim poderemos navegar com confiança no futuro digital que nos espera. No tempo da colônia, a coisa era bem diferente. A economia era rudimentar e baseada em trocas diretas. Sem uma moeda própria, a gente dependia do escambo, ou seja, trocava-se galinhas por tomates, ferramentas por tecidos e por aí vai. Era uma prática comum e essencial para a sobrevivência das comunidades. O açúcar, na época, era o nosso ouro branco, a referência para qualquer tipo de negócio. Plantado em grandes engenhos, ele era exportado para a Europa e gerava riqueza para os senhores de engenho. Era como se fosse a moeda da época, sendo trocado por tudo, até mesmo por mão de obra escravizada, um capítulo triste da nossa história. O comércio de escravos era uma prática cruel e desumana, mas infelizmente era parte da economia colonial. Com o tempo, a economia foi crescendo e as moedas estrangeiras começaram a desembarcar por aqui. Real português, moedas espanholas e até mesmo moedas holandesas e inglesas. Tudo era moeda corrente, gerando uma grande salada financeira. A diversidade de moedas dificultava as transações e criava confusão entre os comerciantes. Essa falta de organização e de uma moeda própria só aumentava a dependência do Brasil em relação a Portugal. Os contratos e acordos comerciais eram frequentemente complicados pela variedade de moedas em circulação. A economia ia de mal a pior e o país não tinha controle sobre o dinheiro que circulava por aqui, criando um cenário de incertezas e travando o desenvolvimento do Brasil. A falta de uma moeda estável impedia o crescimento econômico e a prosperidade. A lição que fica é clara como a água. Um país forte precisa de uma moeda forte e estável. Hoje, o Brasil tem sua própria moeda, o real, que é um símbolo de nossa independência econômica e estabilidade financeira. Em 1942, finalmente o Brasil ganhou sua própria moeda, o cruzeiro,
um marco da nossa independência econômica e um símbolo de esperança para um futuro mais próspero. Mas, assim como um jogador de futebol, o Cruzeiro teve seus altos e baixos, refletindo os percalços da economia brasileira. Ao longo das décadas, o Cruzeiro enfrentou períodos de inflação alta e desvalorização. O governo tentou de tudo, lançou novas cédulas, tirou zeros da moeda, mas a inflação parecia um trem desgovernado. A cada dia que passava, o dinheiro perdia valor, corroendo o poder de compra do trabalhador brasileiro. A história do Cruzeiro nos mostra como a moeda, a inflação e a política econômica estão interligadas. Apesar de todos os esforços para controlar a situação, a desvalorização constante do Cruzeiro gerava insegurança e impactava diretamente o bolso do povo. Ficou evidente a necessidade de políticas macroeconômicas eficientes para garantir a estabilidade da moeda e o crescimento sustentável do país. Em meados dos anos 80, o Brasil enfrentava uma inflação de arrepiar. Os preços dos produtos básicos subiam de forma assustadora e a população sentia no bolso o peso dessa crise econômica. Era como se os preços subissem em questão de minutos. A cada ida ao supermercado, os brasileiros se deparavam com valores diferentes, sempre mais altos. Para tentar controlar a situação, o governo lançou o Plano Cruzado, com uma nova moeda, o cruzado, congelando preços e salários. A ideia era estabilizar a economia e dar um fôlego à população. No início, a coisa pareceu funcionar. A inflação deu uma trégua e a população respirou aliviada. As manchetes dos jornais eram otimistas e havia um clima de esperança no ar. Mas a alegria durou pouco. Logo, os problemas estruturais da economia brasileira começaram a ressurgir. Infelizmente, o congelamento de preços e a falta de controle dos gastos públicos fizeram a inflação voltar com tudo. Os preços voltaram a subir e a população se viu novamente em uma situação difícil. O cruzado se desvalorizou rapidamente e, em 1989, foi a vez do cruzado novo tentar conter a crise. Mais uma tentativa de estabilizar a economia, mas que também não trouxe os resultados esperados. A saga do cruzado nos ensina que não adianta tapar o sol com a peneira. Medidas temporárias podem até trazer um alívio momentâneo, mas não resolvem os problemas de fundo. Soluções rápidas e paliativas, como o congelamento de preços, podem até funcionar por um curto período. Elas dão a impressão de que a situação está sob controle, mas é uma ilusão. Mas não resolvem o problema a longo prazo. A inflação volta a subir e a economia continua instável, afetando a vida de todos. Para combater a inflação de forma eficaz, são necessárias reformas estruturais profundas e um controle rigoroso dos gastos públicos. Somente com medidas de longo prazo e um planejamento cuidadoso é possível estabilizar a economia e garantir um futuro mais próspero para todos.